Eu quero continuar falando, eu tenho falado unicamente nas ministrações que eu tenho oportunidade da oração, porque a oração ela tem muitas qualidades, e a gente não usa plenamente o que a gente não conhece, né? Quando a gente desconhece a função de algo, de duas uma, ou a gente subutiliza o seu potencial, ou a gente abusa dele. Por exemplo, quando alguém fala de uma mulher que foi abusada pelo esposo, é porque o esposo não sabe qual é o propósito da mulher. Então, quando a gente não sabe o propósito de alguém, a gente abusa dessa pessoa, ou a subutiliza. Então, é muito interessante nós, como cristãos, entendermos o poder, quais são as qualidades, qual é o propósito da oração. Nas outras ministrações eu falei, por exemplo, a oração ela é um convite, e não um informativo. Quando você busca Deus em oração, você não busca informar Deus, Deus já sabe de todas as coisas, mas você busca convidar Deus para participar daquilo que Ele já sabe. Eu não oro para informar Deus, eu oro para envolver Deus. A oração, quando ela é feita em nome de Jesus, Jesus fala, tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu concederei. É uma carteirada no mundo espiritual. Então vai orar, usa o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, Ele te dá acesso a lugares que você não teria acesso. Quando eu oro, eu já estou tendo o discernimento que eu preciso militar em duas esferas. Eu trabalho na física, mas eu oro para poder também trabalhar na espiritual. Quando nós conseguimos combinar o esforço nessas duas áreas, ouvido não ouviu, olho não viu, nem subiu ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado. Quando eu entendo, preciso ser diligente aqui, mas eu preciso ser diligente aqui em cima. Então eu tenho que orar e pedir coisas para Deus. Mas pastor, a gente não tem que só orar para pedir, é feio pedir, né? É egoísmo pedir. A gente tem que orar para adorar a Deus. Entenda que quando eu peço a Deus, eu já estou adorando a Ele. Porque quando eu oro para pedir algo, o que eu estou falando para Deus indiretamente é: Deus, aquilo que me limita não te limita, por isso eu estou pedindo para te fazer algo que eu não consigo fazer, porque tu é todo poderoso e eu não sou todo poderoso. Tudo tu podes e eu não posso tudo. Como eu sou pequeno e não posso ter limitações, eu oro para ti, porque tudo tu podes, tu não tem limitações, tu é um Deus poderoso. Então quando a gente vai entendendo detalhes da oração, a gente aplica com mais facilidade na nossa vida. Hoje eu quero também falar sobre mais uma qualidade de uma oração. A oração, ela é eficaz. A oração, ela basta. Eu quero que você abra comigo em dois textos da Bíblia. Primeiro está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Acompanhem essa leitura aqui comigo. Mateus 16, a partir do versículo 13. Você pode acompanhar no celular, na tela, se você nos assiste ao vivo ou online. Deus te abençoe. É muito bom ter a sua companhia. Leia comigo o que está escrito. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou até um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem alguém que pode dizer amém para isso aqui? Meu Deus. Agora abra comigo em João capítulo 15, versículo 15. Vamos ver um conceito aqui que eu vou aplicar a esse texto. João 15, 15 diz assim: já vos não chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas agora os chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Um erro cometido por muitos nós, até nós da igreja aqui, né? que até oramos. Tiago vai falar: vocês não têm porque não pedem. Vocês não oram, então vocês não recebem. E quando vocês pedem mal. Então existem lições, existe um jeito certo de orar, existe um modo certo de orar, existe uma metodologia certa da oração. E quando nós não entendemos ou não temos interesse, a gente erra.
A gente erra quando a gente entende que as coisas que acontecem no mundo natural são naturais e não tem nada a ver com o espiritual. Tem uma história que para mim ilustra de maneira extraordinária, e essa história um pastor americano escreveu no seu livro, que ele fala que tinha um casal, óbvio, nos Estados Unidos, que ao final do culto eles entraram numa fila para falar com o pastor, e chegaram com o pastor, um casal muito querido, um casal assim, muito abençoado, muito ativo na igreja, e falaram assim: pastor, a gente veio aqui para pedir uma oração, porque essa semana vai ser uma semana definitiva nas nossas vidas. Nós somos casados e nós estamos fazendo alguns investimentos e a gente deu uma apertada. Aconteceram umas crises no trabalho, diminuiu algumas coisas e nós não conseguimos mais conciliar o pagamento do aluguel junto com o pagamento das nossas faculdades. A gente já está terminando a faculdade, falta 1 ano e meio para a gente terminar, só que a gente não consegue mais conciliar os dois. Então, nós vamos ter uma reunião com a reitoria que nos chamou e nós queremos pedir a sua oração para Deus dar providência, para Deus abrir uma porta, para Deus trazer uma solução. Aí o pastor guardou aquilo no coração. Quando acabou o culto, ele entrou no carro, estava indo para a casa dele, ele começou a falar com Deus, pensando em si. Era um casal querido, ele falou assim: meu Deus, mas esse casal está passando por dificuldade. A pessoa, ou eles trancam a faculdade e ficam com a casa, ou estudam e não tem casa. Então eles falaram: nós vamos trancar a faculdade, porque não tem como conciliar as duas, a gente vai ficar com o aluguel. Então ore por nós, para Deus trazer uma providência, dar uma resposta e nos dar sabedoria, que nós vamos conversar e tratar isso agora com a reitoria. E ele voltou pensando assim: são tão queridos, conheço os pais, conheço a família, eu tenho um dinheirinho guardado, eu acho que eu vou lá e vou os abençoar. Porque o valor, ele imaginou, que eu tenho pode ajudar por 3, 4 meses. Então eles ganham um pouco mais de tempo, eu ajudo a pagar a mensalidade da faculdade deles, para eles ganharem algum tempo e ver se Deus dá tempo para Deus fazer alguma coisa, para eles pensarem em alguma solução. Então ele voltou com aquilo no coração e falou assim: eu estou decidido, quando chegar lá eu vou contar, vou ver, vou ligar e eu vou transferir, ou vou dar um dinheirinho para eles que vai resolver e vai dar para eles um pouco de respiro. Aí o Espírito Santo falou assim: por que tu vai dar dinheiro? Aí ele falou: ele no pensamento, ele falou assim: eu vou dar dinheiro porque eles precisam de dinheiro. Eles falaram, ou eles ficam num no outro porque eles não conseguem pagar os dois. Aí o Espírito Santo falou assim: mas eles pediram dinheiro de você? Ele falou: não, pediram oração, mas eles não estão precisando de oração, eles estão precisando de dinheiro, e o dinheiro vai solucionar o problema deles agora, e eu tenho como trazer a solução imediata que eles precisam. Aí o Espírito Santo de novo falou para ele: tudo bem, mas eles não te pediram dinheiro, eles te pediram oração. Aí chegou no outro domingo, acabou o culto, eles entraram na fila. Quando chegou a vez dele, o pastor meio consternado, tudo, ele sorridente, falou: pastor, o senhor orou por nós, não orou? Ele já alegre, feição diferente. Ele falou: eu orei. Por quê? Ele falou: pastor, o senhor não vai acreditar. Nós chegamos na reitoria e nós somos bons alunos, nós temos boas notas, nós temos uma frequência, a gente não falta aula. E quando nós tratamos com a reitoria, eles entenderam o nosso problema. O senhor não vai acreditar. Faltando 1 ano e meio de faculdade para nós dois terminarmos, eles nos deram bolsa integral. A gente não tem que mais pagar faculdade. Mas pastor, não para por aí não. Quando nós apresentamos, ou ficava lá ou cá, eles falaram assim, como aquelas faculdades americanas que tem, alunos integrais, alunos que moram no campus. Ele falou: pastor, eles não apenas solucionaram o problema do estudo, eles falaram assim: durante esse 1 ano e meio, vocês também podem morar gratuitamente nos alojamentos da faculdade. Então veja, ele falou: pastor, então muito obrigado pela tua oração. Se ele desse dinheiro, resolveria 3 meses de faculdade. Mas prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Então muitas vezes o que impede a ação de Deus é o dinheiro que está no bolso. Eu não estou falando que dinheiro é ruim, só que o dinheiro soluciona parcialmente, a oração soluciona definitivamente. Então tem muitas coisas que a gente tem que parar de meter a mão no bolso e começar a botar a palavra de Deus na boca. Está na hora da gente começar a orar, porque a oração do justo vale muito em seus efeitos. A oração não apenas resolveu o problema da faculdade, resolveu o problema da moradia. Diga para a pessoa do teu lado: ora que melhora. O dinheiro pode até te ajudar com os problemas, mas a oração resolve os problemas de uma vez por todos. Eu contei isso porque a gente precisa começar a enxergar a oração de uma forma diferente. A oração ela dá solução para coisas impossíveis. Eu digo isso porque um dia o Espírito Santo também me pegou nisso.
Eu lembro de sabe aquelas semanas, e muita gente às vezes acompanha, de maratona, de visitar a igreja, de não dormir direito, de pegar a estrada, de dormir 2 horas por dia durante uma semana, chegar atrasado e pregar em 1 culto, 2 cultos, 3 cultos. Eu lembro que foi uma semana que eu preguei, acho que em 3 dias, umas 7 vezes, num fim de semana, no sexta, sábado e domingo, e eu estava pregando aqui morto de cansado, chamando Jesus de Genésio, gaguejando, que eu fico cansado, eu começo a gaguejar. Se eu gaguejar aqui, é porque eu estou um pouco cansado, tá bom? E eu estava morto, não sei o quê, mas pensa, irmão, cheguei cansado, falei, Senhor, não vai sair nada hoje. Pensa num culto avivado, pensa num culto que virou, mas pensa num culto que eu pregava e falava, eu estou falando isso aqui mesmo, o Espírito Santo me usou. Quando acabou o culto, eu entrei no carro, que eu dei aquela relaxada, de verdade, no meu coração eu falei assim, André, tu não é fácil não, tu não é mole não, André. André, tu é top. Olha, tu estava morto, para quem estava morto e cansado, uma pregação dela, eu comecei a falar, rapaz, tu não é fácil não, tu não é fraco não. Aí eu entrei, eu peguei meu celular, ficava parado para ver algumas mensagens, no carro aqui ainda, antes de sair. Quando eu recebi uma mensagem de um amigo, que ele falou assim, pastor André, eu não sei porquê, mas eu estou em viagem, o Espírito Santo colocou no meu coração para orar por ti incessantemente a partir de agora. Só quero lhe dizer que eu comecei a orar de joelhos pelo Senhor, quando eu vi o horário 8h10 da noite. Eu falei assim, o horário que eu subi no púlpito para pregar, aí o Espírito Santo falou, André, não tem nada a ver contigo, é a oração de um justo. Tu estava ali em cima sustentado pelas orações. Quem sabe alguém chegou aqui nessa noite, é porque uma oração te trouxe aqui. Talvez você não saiba disso. É oração de pai, oração de mãe, oração de avô, oração de esposa, de esposo, de filho, eu não sei. Mas existem pessoas que estão hoje à noite aqui, você não veio por vontade própria, é uma oração que te trouxe aqui. E essa oração, ela será efetivada na sua vida, ou quem sabe, Deus já me usou e está me usando para ser uma resposta de oração para alguém. Tem alguém que precisa de uma resposta nessa noite. Esse culto é um culto de respostas. Porque veja, Jesus questiona os seus discípulos, ele questiona depois de orar. Jesus estava orando, quando ele acabou o seu momento com Deus, ele chega com os discípulos e ele inicia com uma pergunta. Pastor, mas o senhor não disse que seria uma noite de respostas? Sim, mas as perguntas de Jesus são respostas. Jesus não pergunta nada para você para receber uma informação de você. Quando Jesus pergunta, ele está transmitindo uma informação para você. Deus é a mesma coisa. Lembra quando Jó começa a reclamar de Deus por capítulos? Deus, por que isso aconteceu com meu filho, com a minha casa, com a minha mulher, com a minha saúde, com a minha esposa, com as minhas coisas? Ele fica reclamando de Deus, capítulos e capítulos do livro de Jó. Quando acaba, lá para o capítulo 38, Deus começa, tá vendo? Já estou cansado chamando Jesus de Deus, mas tudo é a mesma coisa, glória a Deus, aleluia. No capítulo 38, depois de Jó desabafar a vida inteira, Deus começa com uma pergunta. Quem foi que fundou a terra? Quem foi que falou para o mar e para as águas, para aqui? Quem foi que colocou a pedra angular? Jó, me responde quem foi. A minha pergunta para você. Deus queria uma resposta de Jó? Não. Deus não estava perguntando para ter uma informação de Jó. Ele estava perguntando para transmitir uma informação para Jó. Então, quando Deus pergunta, ele não quer saber nada de você. Ele quer que você saiba, porque as perguntas de Deus são respostas. Cegos vêm para Jesus e quando eles chegam, são trazidos por amigos, Jesus fala, o que queres que eu te faça? Jesus, não está óbvio não? Uns vêm carregados, outros são colocados. O senhor não está vendo que ele é cego? O senhor não está vendo que ele é aleijado? Mas por que Jesus nos pergunta? Ele não quer saber nada, mas ele quer que a gente vá mais profundo. Ele quer que a gente abra a boca e peça. Ele quer que a gente se comunique com Ele, fale com Ele, apresente para Ele as nossas petições. As perguntas de Jesus nos empurram para entender melhor os problemas que nós enfrentamos. E às vezes a gente pergunta e Jesus e Deus e pessoas, nós sentimos que Deus nos volta com uma pergunta. Geralmente, quando Ele nos volta com uma pergunta, é porque o tempo da resposta ainda não chegou. É porque a gente precisa entender mais coisas antes de receber a resposta. É porque a gente tem que ter mais clareza sobre o propósito que Ele tem na nossa vida antes da resposta. Aí Jesus pergunta, ei, quem é que dizem que eu sou? Aí eles começam a
responder para Jesus o que eles ouvem pelas praças, pelas ruas, pelas casas. Uns dizem que tu é o João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um dos profetas, uns dizem que tu dá carro zero, outros dizem que tu traz a pessoa amada em 3 dias, outros dizem que tu é aquele que cura, outros dizem que é aquele que enriquece, outros dizem que é aquele que dá sabedoria, os drives e as chaves, outros dizem que tu é aquele que faz o candidato dele ganhar a eleição, outros dizem que tu é aquele que dá emprego. Muitos estão dizendo muitas coisas sobre Jesus. Para pensar. O que se diz sobre Jesus hoje? Mas nesse culto, deixa eu perguntar para você, quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele perguntou para os seus discípulos, e hoje o Espírito Santo, me usando através da boca, eu pergunto para você, você tem clareza de quem é Jesus? Como é que você responde? Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que te dá alguma coisa? Não, isso não é quem Jesus é, isso é o que Jesus faz. Você tem que saber muita diferença e diferenciar o que Jesus faz e quem Jesus é. Você tem que saber diferenciar a atividade e a identidade de Jesus. Jesus pergunta, ok, eu sei o que eles dizem sobre mim, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Num culto pentecostal, Jesus é poder, Jesus é manto, Jesus é fogo, Jesus é paz, Jesus é amor. Muitas pessoas hoje na sociedade, se você perguntar, quem é Jesus? Vão ter respostas variadas. Não, Jesus é aquele que me deu sabedoria, é aquele que me tirou, e a gente veio, e eu não sou contra isso não, são testemunhos. Jesus é aquele que me tirou da pobreza, e hoje eu estou na Olimpíada, eu estava vendo as pessoas, olha, Jesus me tirou de lá, Jesus é maravilhoso, porque eu não tinha nada para ninguém, hoje eu estou aqui na França, estou ganhando medalha, e eu até reposto, eu acho bonito, mas a minha pergunta para a igreja de Jesus, quem Jesus é para vocês? Pedro vai falar assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está falando assim, tu é o meu Salvador. Tu é aquele que era prometido, tu é o Messias, é o Filho de Deus. A partir dessa revelação, meus irmãos, eles entram em um novo estágio, um novo nível de relacionamento com Jesus. Lembra o texto que nós lemos? Eu já não chamo vocês de servos ou de escravos, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Mas agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo aquilo que o Pai me revelou, eu trouxe ao conhecimento de vocês. O que transiciona o meu relacionamento com Jesus? O conhecimento, a informação, a revelação. Então quando ele fala, olha, eu te conheço diferente dos outros, outros te chamam de curador, outros falam que tu dá dinheiro, outros falam que tu faz prodígios, outros falam que tu maravilha, mas eu te conheço, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Através dessa revelação, não são mais escravos, não são mais servos, eles são amigos de Jesus. Porque Jesus fala, rapaz, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o Pai direto do céu. Eu te fiz conhecer, eu te tirei do estágio, do status de escravo de céu, e agora, perdão, você é o meu amigo. É o nível de amigo, esse nível de intimidade, a gente entra nele quando nós entendemos que Jesus, mais do que pode te dar coisas, mais do que pode curar enfermidades, mais do que pode enriquecer contas bancárias, mais do que aquele que pode dar um carro zero, mais do que aquele que abre uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de faculdade, uma oportunidade de bolsa, uma oportunidade de moradia, uma oportunidade de estudos. Mais do que isso, ele veio me salvar. Irmãos, Jesus não veio te dar dinheiro, Jesus veio tirar a tua alma do inferno. Jesus não veio te dar carro zero, ele veio tirar a tua alma do inferno. Jesus não veio tirar a tua empresa do vermelho, ele veio tirar a tua alma do inferno. Jesus não veio salvar o teu casamento, ele veio tirar a tua alma do inferno. Mas Jesus não prospera, não resgata, não restaura assim. Mas de que adianta ele fazer isso se a tua alma está indo para o inferno? Você tem que entender o primórdio. Deus pode fazer essas coisas, ele pode fazer, mas se eu for para o inferno, que proveito tem dele me dar as coisas se ele não tem a mim? Jesus veio para ser o teu Cristo, ele veio para ser o teu Salvador, e é só quando você entende essa verdade que você entra no novo nível. Que nível é esse? Olha que interessante como o texto fala. A partir dessa revelação foi estabelecido um novo nível entre Jesus e os discípulos. Não apenas o nível de amizade. Já não chamo vocês de servos, porque um servo não sabe nada, ele não entende daquilo que o Senhor faz. Agora eu chamo de amigo porque vocês sabem quem eu sou, vocês sabem quem eu faço. Ok, além de amigos,
Olha o que acontece. Se você está com a sua Bíblia aberta, depois estude isso. A primeira vez que o termo igreja é citado na Bíblia é da boca de Jesus nessa conversa. Aconteceu uma confissão, uma revelação, um entendimento, e Pedro fala: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Logo após essa confissão, Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, porque até então ele era curandeiro, até então ele era um homem de prodígios, um homem que multiplica pão e peixe, um homem que anda sobre as águas. Até então era um homem que enchia a barriga das pessoas, era um homem que curava aleijados, era um homem que dava visão para cego. Mas só depois de chamarem Jesus de Salvador, de Cristo, Jesus chamou eles de igreja. Você entende isso? Jesus só reconhece você como igreja quando você o conhece como Salvador. Jesus só te chama de igreja quando você chama ele de Cristo. Quando a gente chega nesse nível, ele fala: não, isso aqui não é mais um não, isso aqui é diferente. Tu me chamou de Salvador, tu me chamou de Cristo, tu é a minha igreja. Meus irmãos, nós só podemos nos considerar igreja quando nós apresentarmos Jesus como Cristo. Quantas pessoas têm apresentado Jesus como Cristo? Muita gente tem apresentado ele como coach. Muita gente tem apresentado eles como um homem sábio, como um professor, como um profeta, como um guru. Muitos têm apresentado ele como um curador. Muitos têm apresentado ele como alguém que enriquece, alguém que te coloca acima da carne seca. A minha pergunta é: quantos estão apresentando Jesus como Cristo? Porque se você não apresenta Jesus como Cristo, ele não te apresenta como igreja. Jesus não reconhece como igreja uma igreja que não o conhece como Cristo. Nós precisamos apresentar Cristo como Filho de Deus, Cristo como Salvador da terra. Se as pessoas que convivem com a gente entendem Jesus como uma boa pessoa, um profeta, alguém legal, alguém com bons princípios, mas não como Salvador, eles não são igreja. E se a gente não apresenta como igreja, como Cristo, nós não somos reconhecidos como igreja. Você entende que Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja, Jesus não edificou sobre Pedro. Ele falou: Pedro, tu é uma pedra, mas tem uma rocha aí. Qual é essa rocha? É Pedro? Não, é a confissão. A rocha é o entendimento, é a identificação de Jesus como Salvador. Eu só construo igreja em lugares onde as pessoas me entendem como Salvador. É isso que Jesus está falando. Eu vou construir em cima da ideia que eu sou Cristo, que eu sou Filho de Deus. Minha igreja serve para me anunciar como Salvador, para me anunciar como Filho de Deus, para me anunciar como ungido. Então, enquanto a igreja prega tantas coisas que ele cura, ele te dá, ele faz, ok, glória a Deus. Jesus não olha como igreja, não. Agora quando fala assim, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso, ele é o nosso Salvador, é aquele que morreu na cruz e ressuscitou para nos tirar do inferno e levou para o céu. Ele fala: olha a minha igreja aí, olha a minha igreja me anunciando. Nós só somos reconhecidos como igreja se nós anunciarmos Jesus como Cristo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então o meu falar, o meu viver, o que eu canto, o que nós ministramos aqui na igreja, o que nós falamos em público, o que nós ressoamos nas redes sociais, precisa anunciar para o mundo: existe um Salvador, só existe um Cristo, só existe um Filho de Deus, e o nome dele é Jesus. Só é igreja quem tem Jesus como Cristo, porque Jesus nunca vai apresentar como igreja uma igreja que antes não apresente como Cristo. Porque a igreja, e eu falei aqui o texto, ela é edificada sobre Cristo, sobre esse entendimento. Tu é o Filho de Deus vivo, sobre isso eu vou edificar a minha igreja. Essa é a identidade, essa é a pedra fundamental, esse é o fundamento da minha igreja. Não é o que outros dizem aí fora. Eu abençoo sim, eu posso dar carro? Posso. Eu posso restaurar a saúde, casamento? Posso. Eu posso alavancar o ministério? Posso. Mas isso não é quem sou, é isso que eu faço. Isso não é minha identidade, é a minha atividade. E quem só me busca por isso, eu não conheço como igreja. Aleluia! Então, a igreja ela é instituída sobre a identidade de Cristo. Então, a gente tem que ter muito cuidado
Eu digo isso porque temos líderes e pastores, até gente que me assiste aqui. A gente coloca às vezes vídeo na internet, cuidado, em igreja onde se fala mais o nome do pastor do que o nome de Jesus. Em igreja onde tem mais foto de pastor grudada para tudo que é lado do que Jesus. Não, cara, para aí. Sobre o que é isso aqui? Não é sobre uma pessoa, não é sobre um líder, não é sobre o pastor, é sobre Jesus. Então a gente tem que ter cuidado quando nós atribuímos a homens a característica que só encontramos em Cristo. E vamos lá, nós somos humanos. A gente vê muito, a gente cria muito, vê muita fala disso. E aqui? Na hora de apresentar, o cara glorificou e tudo. Ele falou mais do líder, do pastor dele, do presidente dele ou de Jesus. Cuidado. Em lugares onde líderes querem tomar a posição de Jesus. Vamos descer um pouco aqui o cajado aqui. Pastor não é pai espiritual da igreja, não. É o servo dela. Que história é essa? Só é pai quem gera. Eu não tenho capacidade de gerar ninguém espiritual. O meu espírito não gera ninguém. Claro, eu não estou falando mal de pessoas que usam o termo, porque às vezes a gente usa o termo da maneira errada. Por isso eu estou aqui para ensinar a igreja, para corrigir. Cuidado ao usar o termo da forma errada, que pessoas vão entender de outra maneira. Informação não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. Então quando você fala que eu acompanhei essa pessoa, eu batizei essa pessoa, eu ensinei a doutrina para essa pessoa, eu discipulei essa pessoa, é o meu filho espiritual, não é não. Tu é o pastor dela, tu é o servo dessa pessoa. Tem uns que vão até falar, mas eu sou pai na fé. Eu tenho dificuldade às vezes, pastor, mas está na Bíblia o quê? Veja, pai na fé é uma coisa, pai da fé é outra. Porque só tem um que é autor e consumador da nossa fé. Então se eu falo, se eu sou pai da fé dele, eu sou Jesus. Eu sou Espírito Santo, eu sou Deus agora. Cuidado para não se colocar no lugar de Jesus. Porque a igreja não foi instituída, não foi construída em cima de homens, não é em cima do pastor André, da pastora Anaiane. Essa igreja ela foi construída em cima da verdade que Jesus é Salvador, que Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Só em Cristo e em mais ninguém. Então, me lembrou até do... Não tem ninguém aqui para tocar não, né? Lembra daquele corinho do Nelson Ned? Cristo é pedra viva, pedra de esquina, pedra angular. Me ajuda aí que eu sou ruim de cantar. Cristo é rocha pura, toda criatura pode... Só tem 3 crentes aqui? Essa rocha é Cristo, todo imprevisto pode resolver. Fala assim, pastor André Raiz, todos meus pecados serão perdoados. Cristo tem poder. Agora você sabe. Cristo tem poder e sabe lutar. Cristo é poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Vocês estão por cola, é por isso que vocês estão cantando. Cristo tem poder. Canta, igreja. E sabe. Cristo é poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. É isso aí. É Cristo. É Cristo, é Jesus, não é líder, não é pastor, não é homem, é Cristo, Cristo. E veja, o André está falando mal de pastor, não estou falando mal só de pastor não. Veja, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu estou apanhando aqui, todo dia Deus vai me modelando, porque os discípulos cometeram esse erro. Tem uma passagem na Bíblia, ela assim, é um exemplo maravilhoso disso que eu estou exemplificando, em Mateus capítulo 15, versículo 22 e 23, lembra da mulher cananeia, a filha endemoniada? Ela vai até Jesus e Jesus, eu não vou tirar o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos, lembra disso? Mas antes de Jesus falar isso, ela está abordando Jesus. Os discípulos estão ao redor. Mateus 15, 22, coloca para mim aí se puder, Mateus capítulo 15, versículo 22. Olha o que diz esse texto. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, olha o que ela está dizendo, olha o que ela está reconhecendo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela falou, Senhor, filho de Davi. O clamor dela foi direcionado. Aí olha o próximo versículo. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que ela vem gritando atrás de nós quem?
Você ouviu ele falando, Bartolomeu? Viu ele falando, Tiago, Pedro? A mulher vem falando, Jesus, tenha misericórdia, Jesus, filho de Davi. Aí os discípulos que estão perto de Jesus acham que é com eles. Esse é o grande problema de liderança. Às vezes nós somos tão íntimos de Jesus que as pessoas vão até Jesus e a gente acha que elas vêm atrás da gente. Uma igreja dessa lota numa terça-feira à noite, eu saio daqui, viu, lotou a igreja. André, não lotou por causa de ti não, vieram atrás de mim. Para de se achar, para de pensar que as pessoas estão gritando, estão louvando, estão dando glória a Deus por causa da pregação. Esse povo veio atrás de mim, estão clamando o meu nome. Então esse é o grande problema às vezes da liderança. É a gente que vai atrás de Jesus, mas a gente está tão perto de Jesus que a gente se mete no meio. Sai da frente, deixa de ser bobo, deixa de ser maluco. As pessoas estão buscando Jesus. Elas querem até, pastor, faz uma oração, mas não é a tua mão tocando na cabeça delas. Não pense que tem nada a ver com você. Que nem eu falei no começo. Teve um dia que eu peguei, rapaz, até que eu estou bom, né? Cansado, me entreguei uma mensagem, aí eu vi a mensagem, que eu estou orando por ti. Espírito Santo, foi essa oração que sustentou a tua mensagem. Não tem nada a ver contigo. Vamos ter cuidado. Nós como igreja, você sabe que muita gente deixa de servir a Jesus, não é por causa de Jesus, não é por causa de Cristo, é por causa dos cristãos. Porque a gente está próximo. Aí alguém que é do mundo canta um louvor e posta na internet. Os crentes são o primeiro para falar, lave a sua boca antes de cantar esse louvor. Essa sua vida suja e você quer cantar louvor? Qual o problema de um mundano cantar um louvor? E o que tu tem a ver com isso? Não está cantando para ti? Se é para ti, tu pode reclamar. Não gostei não. Ué, não estou cantando para ti, não precisa gostar não. Pergunta para Jesus se Jesus está gostando. Nós somos terríveis às vezes, fala a verdade. A gente é osso duro de roer, pode ver. Aí tem cantor, aí desvia e tudo, e a gente detona o cara porque está cantando música agora. Deixa o cara louvar a Deus. Qual é o problema dele cantar música da igreja? Você é dono, você foi o autor dessa música? Aí, sabe o que eu acho interessante? De vez em quando eu entro, me dá uma vontade de responder, mas eu me seguro. De vez em quando eu respondo. Eu não respondo publicamente não, mando no direct. De gente, eu não vou citar nomes não, mas tem um cantor que cantou, bombou, está com dificuldade sobre identidade, aí desvia, aí sai, aí volta, aí todo mundo detonando, aí fica cantando música gospel aí com essa vida, não sei o quê, e postando na internet. Aí eu fui atrás, crente, e eu não vi nenhum post desse crente cantando uma música evangélica. Quer dizer que o cara que está fora, que canta um louvor, tu que nunca cantou um louvor miserável, e nunca postou e publicou na internet, está falando mal de quem está cantando. Ei, sai da frente, as pessoas não estão atrás de você não. As pessoas querem Jesus, Jesus filho de Davi, tenha misericórdia de mim, meu Deus. Então, se coloque no seu lugar e deixa Jesus ficar no lugar dele. Se coloque no seu lugar. Não recrimine gente imunda nos seus olhos, né? Cantando louvor não, deixa ele louvar, irmão, deixa ele cantar. Quem sabe o Espírito Santo já está trabalhando através da música e a gente quer impedir. Tu quer que ele volte a cantar coisa do mundo? Não, deixa ele cantar. Deixa ele cantar, pode ver. Deus tenha misericórdia da gente. Ninguém vem gritando atrás de nós. Não tem a ver com pastor, com igreja, com líder, porque essa igreja, ela não foi construída, estabelecida em cima de homens. Aí o texto vai dizer depois, vai lendo o texto, a gente não leu isso aqui. Gostei, Pedro. Não foi carne nem sangue, foi o Pai do céu, download direto. Pedro, tu é pedra, sobre essa rocha, essa revelação, que eu sou Cristo, Filho de Deus. Eu vou construir a igreja em cima disso. Essa é a identidade da minha igreja. Se torna a igreja quem me conhece e reconhece como Cristo. Quem me reconhece como Salvador. E aí depois ele continua, ele fala assim, e quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Ele faz um convite, que nem a gente faz aqui no apelo no final. Não é intimação, não é coercitivo. Ele não está botando um revólver na tua cabeça. Ele não está te ameaçando, tu vai para o inferno. Não, tá posição. Quer me seguir? Quer me seguir? Pega a tua cruz, carrega ela, te esforça um pouco e vem. Porque ele está falando assim, não basta falar, tem que agir.
Não basta vestir uma roupa e cantar. Tem que agir. A gente às vezes passa por um analfabetismo funcional quando a gente lê a Bíblia, porque a gente gosta de selecionar textos que são fortes e marcantes sem ver todo o teor desse texto. Eu não estou falando nem de contexto não, estou falando de um simples texto. Por exemplo aqui, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fala. Glória a Deus, ele vai fazer mais. Calma aí, lê tudo. Quando é que ele faz mais? Quando você confiar nele. E como é que eu demonstro que eu confio nele? Quando eu entrego o meu caminho. Eu publiquei um vídeo falando sobre dízimos e ofertas. Está até agora uma brigaiada do povo lá, deixa o povo brigando lá. Pode ou não pode? Tem ou não tem? Só tem, não sei o quê. Como eu posso dizer que eu entreguei o meu caminho se eu não consigo nem entregar o meu dinheiro? Veja, não é questão de lei, é para... Queridão, não. Deixa eu vir para cá. Antigo Testamento, não. Se eu digo que eu entreguei a minha vida para Jesus, se tem algo da obra dele que precisa, por que eu não posso dar meu dinheiro? Por que eu faço tanta contenda com o dinheiro? Não, pastor, mas eu já entreguei a minha alma. Ok, o que é mais valioso, o teu dinheiro ou a tua alma? A minha alma. Então se a obra de Deus precisa de alguma coisa, entrega alguma coisa. Não adianta só dizer não, é fazendo. Entrega o teu caminho. Não é o teu dinheiro não, irmão. Tu acha que Deus quer o teu dinheiro? Teu 10%? Deus quer toda a tua vida. Ele não quer 10%, ele quer todo o teu dinheiro, toda a tua atenção, toda a tua família, todos os teus bens, toda a tua... Ele quer tudo. Entrega o teu caminho. O que é isso? Onde eu piso, o que eu faço, para onde eu vou, as minhas decisões. Eu tenho que falar, Senhor, eu vou fazer isso. Tenha a tua permissão, me abençoa, Senhor. Eu vou fazer esse investimento, eu vou para a tua casa. Pergunta para ele, para ver se o Espírito Santo vai falar, não faz não. Não entrega na minha obra não. Não abençoa a minha obra não. Entrega o teu caminho. Quem confia, entrega. Hoje é noite de entrega. De quê? De entregar a vida. De confiar mais nele. De entregar o caminho para ele. Você quer que ele faça mais por você? Confie através da entrega. E a primeira entrega é o reconhecimento. Ele é Cristo, ele é Salvador. Você só é a igreja dele. Jesus vem para buscar a igreja. Ele vem para buscar a igreja. A volta de Jesus é para buscar a igreja. Só que Jesus só reconhece uma igreja que o reconhece como Salvador. Ele não é só um homem bom de bons princípios. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Então, nós temos que entender e pregar isso de forma equilibrada, mas incisiva. Porque quando nós abrimos muita concessão também, aqui é um lugar para todos. Exatamente, entra aqui, Jesus vai cuidar de ti. Mas não vamos abrir concessão naquilo que a palavra diz. Porque hoje, veja o contrassenso de algumas coisas. Eu tenho olhado coisas que acontecem na Olimpíada, ideologias que têm entrado até dentro de igreja, das pessoas terem o tipo de validação de Jesus me aceita como eu sou. Bem, então eu vou ter que apagar o que Jesus falou. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Não. Quer entrar na igreja e quer ficar aqui? Eu não estou falando de igreja, lugar. Esse que é o grande problema. Quem fala assim, nós somos uma igreja inclusiva, e você sabe qual é o desdobramento desse pensamento? O que eles estão falando? Igreja inclusiva é quem te inclui na igreja. Só que eles estão falando de igreja templo físico. De que adianta você ser incluído na igreja e ser excluído do céu? Ei, eu estou aqui, pastor, eu não estou aqui para te incluir na igreja. Eu estou aqui para te colocar no céu, te ajudar. Não sou eu que morrer para você, mas eu te ensino o caminho, os preceitos, os passos. Para ir para o céu é assim, é desse jeito. Então não é Deus que tem que aceitar o teu jeito. Você tem que se negar. Pegar a tua cruz. É ruim, é ruim mesmo. É ruim mesmo. Pastor, mas eu vou contra a minha própria identidade. Sim. Você acha que eu não vou contra a minha própria identidade todo dia? E todo mundo está do teu lado, vai contar para cada um com a sua luta, meu irmão. Cada um, tu tem que se negar. Então, igreja inclusiva não inclui ninguém no céu. Porque céu passa do pressuposto de pessoas que reconhecem Jesus como Salvador. Reconheceu? Ok.
não é da boca para fora. Ok, como é que eu demonstro com obras? E não é obra que te leva, mas ela demonstra, porque a fé sem obra é morta. E eu aceito a Jesus pelo sacrifício de Jesus mediante a fé. Existe não é o que eu faço, mas a minha fé ela é demonstrada por algumas características. Qual é a principal delas? Quando eu me nego. Está negando os teus impulsos, os teus desejos? Tem que se negar, irmão. Eu creio. Tem pessoa que salva, tem como perder a salvação? É óbvio que tem. Tem gente que no meio do caminho não quer se negar mais, não quer carregar mais cruz. Que não entrega mais, ou seja, não estou entregando mais o meu caminho ao Senhor, então ele não vai fazer mais nada por mim. Eu não estou confiando mais nele. Entende, meus irmãos? Que cacetada na nossa cabeça nessa noite, né? Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. De que adianta a gente ser incluído numa igreja, numa instituição, no ministério, se nós não estamos inclusos no céu? Então a proposta do Evangelho não é viver para você, é morrer para você. Para mim viver, se é para viver para alguma coisa, o apóstolo Paulo vai falar, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Pronto, resumi. Porque o texto depois continua e você vai ler lá em casa, na sua casa. Pastor, por que eu tenho que entregar minha vida para Jesus? Porque ele entregou por você. Ele vai falar, existe uma recompensa. Quem se nega aqui, quem carrega a cruz aqui, é recompensado no céu. Quem sofre aqui, tem galardão no céu. A forma como eu abdico de meus desejos e o meu querer aqui na terra, vai me trazer galardão, vai me trazer recompensas no céu. Então a nossa pergunta é, para onde nós estamos vivendo? Eu estou vivendo para a terra, ou para os meus desejos, ou estou vivendo para o céu? Então eu tenho que reconhecer Cristo, para ter acesso a isso. Quem recebe essa palavra? Você pode ficar de pé? Sabe aquilo, vamos cantar? Aleluia. Vamos cantar aquele, sei que estar aqui, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Vocês cantaram hoje? Não, né? Era essa que vocês estavam pensando, né? Transmimento de pensação. Isso aí chama-se confirmação de espírito. Meus irmãos, nessa noite, Deus me colocou essa palavra, uma palavra de instrução para a igreja. Uma palavra que nós temos que entender que existem muitas características de Jesus que são anunciadas. Mas a característica, a propriedade, o princípio que a igreja precisa ministrar é que ele é Salvador. Então quando nós, e não tem errado às vezes, vem aqui campanha do milhão, campanha do carro novo, campanha do esposo, da esposa, né? Eu vou entrar numa campanha dos encalhados, pastor, eu vou subir 5 vezes o monte, amém, faça tudo dele. Isso é para você alcançar algo de Deus, mas não alcançar a Deus. A principal mensagem que a igreja precisa ministrar é: ele é Salvador, ele é o Filho de Deus. Só uma igreja que diz isso é reconhecido como igreja. Pode ver na internet, tem muita gente que já escreve livros sobre Jesus, faz lives financeiras acerca de Jesus. Não tem nada de errado. Mas o dia que Jesus vier buscar a igreja, ele não vem buscar uma igreja que é educada financeiramente. Ele vem buscar uma igreja que entende ele como um Salvador. Então muitas pessoas se relacionam com Jesus por algumas características que são periféricas. A característica central que me confere salvação e que me dá um passaporte para o céu é o reconhecimento que ele é meu Salvador, que ele é o Filho de Deus e que ele é o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou por mim. Não perca, essa é a mensagem central, independente do que os outros podem anunciar sobre Jesus. Jesus é o teu Salvador.